a você que está aqui nessa noite e que se sente um ímpio, se sente um pecador, você que não tem obras, que não tem mérito, que tem consciência de que não tem nada que lhe justifique diante de Deus. Eu quero dizer que você está exatamente no ponto em que você pode ser salvo, porque é somente quando você chega nesse ponto aí que você diz, mas eu não tenho nada, eu não mereço nada. Se Deus me mandar para o inferno, lá no inferno eu vou levantar as mãos e vou dizer, eu estou aqui com justiça, o Senhor é justo ter me mandado para cá. Então, só quando você chega nesse ponto é que você está pronto para ser salvo. Mas enquanto você achar que você ainda merece alguma coisa, que Deus tem que lhe dar alguma coisa, que Deus lhe é obrigado a lhe dar alguma explicação, satisfação, favor, então você ainda está preso nessa armadilha que é a tentativa de se justificar por obras, por merecimento, por alguma coisa. Você tem que renunciar a você mesmo, a qualquer esperança que haja no seu coração e se jogar sem condições ou requerimentos nenhum nos braços de Jesus Cristo. E saber que Ele veio salvar pecadores e não justos. Ele veio buscar miseráveis como vocês e como eu. É graça do começo ao fim. Que só tem 2 tipos de religião no mundo. 2 tipos. A primeira era aquela religião que os judeus estavam insistindo, que o homem é justificado diante de Deus por aquilo que ele faz. Deus me aceita com base no que eu mereço. Se eu merecer, então eu sou aceito por Deus, Deus me abençoa, Deus me perdoa e Deus me recebe. Se eu não merecer, então eu estou condenado, vou para o inferno, Deus me castiga aqui e tudo mais. É a religião do mérito, que era a religião do judaísmo na época de Paulo. E era o que eles diziam que tinha acontecido com Abraão. Abraão era o pai da nação judaica porque ele mereceu pela sua obediência. Tá, diz o apóstolo Paulo. Vamos fazer uma comparação. No verso 4, Paulo diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Vocês sabem o que é que Paulo está dizendo aqui, não é? O que trabalha é aquela pessoa que tenta agradar a Deus com o esforço das suas mãos. Ele trabalha para merecer a salvação. Ele dá esmola aos pobres, ele tenta ser uma pessoa moral, ele cumpre ritos religiosos, ele paga promessa, ele dá financeiramente, ele contribui para uma causa social, ele faz tudo o que ele pode, ele trabalha como um trabalho qualquer, ele está trabalhando para conseguir obter de Deus alguma coisa. Então, na religião das obras, você é como um trabalhador. E nesse caso, se você trabalhou o suficiente, o que Deus lhe der não é favor, é salário. Não é isso? Quando você trabalha durante a semana no seu emprego, chega no fim do mês, você recebe o contra-cheque, você recebe o olerite, dizendo quanto você ganhou, você vai lá no seu empregador para dizer, muito obrigado, o senhor me fez um grande favor. Não, o seu salário é dívida. O seu empregador lhe deve aquilo, porque você trabalhou durante a semana, não é isso? Então, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Na religião das obras, Deus fica devendo. Deus é obrigado a pagar. Se você faz isso, cumpre aquilo outro, faz promessa, dá dinheiro, obedece regras religiosas, é uma pessoa moral, faz o bem, então no final Deus fica obrigado a lhe salvar. Deus contraiu uma dívida com você. E essa situação é impensável. Que Deus fica devedor do homem. Que Deus fica devedor dessas pessoas, que Deus tem a obrigação de dar alguma coisa aos homens, isso não bate com aquilo que a gente conhece de Deus na Bíblia. Então, a religião das obras, baseada no mérito, ela acaba tornando Deus em nosso devedor. Deus tem a obrigação de fazer isso para nós. E era isso que os judeus estavam fazendo. E era isso que eles diziam que tinha acontecido com Abraão. E a gente vê uma versão
disso às vezes no meio evangélico, não é? Houve aí alguns ditos pastores falando assim, que se você der, se você contribuir, se você investir, se você fizer isso, Deus é obrigado a lhe dar de volta, né? Deus é obrigado a lhe dar de volta aquilo que lhe é direito. Eu sempre digo assim, nunca diga para Deus, Deus, dá o que é meu, porque se Deus for dar o que é teu, é inferno, é isso que você merece. Não peça a Deus para Ele dar o que é teu. Não diga assim, Deus, eu quero só que o Senhor me retribua, né? Devolve aquilo que é meu. Não peça isso. Porque se Deus for ouvir tua oração, é inferno. É inferno. Deus não deve nada a ninguém, a homem nenhum. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer o bem a você, de salvar você, de perdoar você, de guiar você, de lhe dar alguma alegria, nada. Ele não tem obrigação nenhuma desde o dia em que nós, como uma raça, viramos as costas para Ele, quebramos a sua lei, ofendemos a sua santidade, nos tornamos pecadores debaixo da sua ira, debaixo da sua justiça. Só merecemos o desprazer e a ira de Deus, só. Até aquela sombra gostosa de uma árvore no dia quente de Goiânia, é graça. Se lembre disso da próxima vez, né? Quando você estiver numa sombrinha, estaciona o carro no farol, aí, goiano gosta de fazer isso, eu sempre achei muito estranho, tem um farol, né? Aí, antes de chegar no farol, tem uma árvore com uma sombra. O goiano para 50 metros antes do farol, debaixo da sombra. Que maravilha. Claro. Então, quando você fizer isso, diga, Senhor, até essa sombra é graça. Eu não merecia. Então, Deus não fica devendo a ninguém. Agora, veja, em contraste, o verso 5. O contraste é introduzido aí pelo mas, né? Verso 5, mas ao que não trabalha, o que não trabalha aqui é aquela pessoa que não busca méritos diante de Deus por aquilo que ela faz. Isso ela não procura se justificar por meio das suas obras. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, e aqui essa expressão é um choque para o judeu. Deus justifica o ímpio. O ímpio é aquela pessoa que virou as costas para Deus, que quebrou a lei de Deus, que merece o juízo de Deus. Mas Deus pode justificar o ímpio? Pode, nós já vimos isso no capítulo anterior. Ele faz isso por meio do sangue de Jesus. Deus justifica o ímpio, aquele que não trabalha, aquele que não tem mérito, aquele que não tem nada para oferecer a Deus. Deus o justifica, perdoa e aceita gratuitamente. Como diz aí no final do verso 5, o que crê, porém, aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, que é Deus, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Qual é a minha justiça? Ela não é própria, mas ela é recebida mediante a fé. A minha justiça é a justiça de Jesus Cristo, é uma justiça alheia, é uma justiça de outro. Como é que ela me chega? Chega pela fé, quando eu creio em Deus e nas suas promessas. É dessa forma que Abraão foi justificado, pela justiça do seu descendente Jesus Cristo. Foi imputada a Abraão a justiça de Cristo, milhares de anos antes do próprio filho chegar, centenas de anos antes do seu próprio filho chegar. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, Paulo aqui fechou a questão com relação a Abraão, mas ele ainda acrescenta mais um argumento. E agora ele, para fechar, ele traz um outro homem de Deus do Antigo Testamento, considerado herói também, e um grande exemplo para a nação de Israel, que é Davi. Sem dúvida nenhuma, Abraão e Davi são as duas personagens mais conhecidas do Antigo Testamento. Naquela época para os judeus e até para nós no dia de hoje. Então, primeiro Paulo respondeu o caso de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, não foi por obras, mas Deus lhe imputou justiça pela fé. E no caso de Davi, Paulo diz do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Verso 6. É assim também
que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. E aí Paulo cita o Salmo 32, que foi escrito por Davi. Quando é que Davi escreveu esse salmo? Vamos mais uma vez lembrar um pouquinho da história bíblica. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi como expressão do seu arrependimento, depois que ele adulterou com a mulher de um general do seu exército. A mulher era chamada Batseba. Davi a levou para casa e se deitou com ela quando o general estava no campo de batalha. Quando a mulher disse a Davi: eu estou grávida, Davi mandou trazer o general para deitar-se com ela, para depois dizer que o filho era do general. O general, o comandante lá, não caiu nessa, disse: não vou me deitar com minha mulher, não, quero voltar para a guerra. Israel está guerreando, é lá que eu tenho que estar. E quando Davi viu que não ia ter jeito, mandou matar o marido. Mandou matar Urias, era o nome do marido de Batseba. Um dia Deus mandou o profeta Natã, que repreendeu Davi. E mostrou a Davi como ele tinha ofendido a Deus, como ele era iníquo, como ele era ímpio, como ele tinha cometido iniquidade diante de Deus. E Davi se arrependeu profundamente diante de Deus. Se quebrantou diante de Deus, se arrependeu profundamente. E como prova dessa expressão, e como expressão externa desse quebrantamento que ele teve, 2 salmos foram escritos por Davi. Primeiro, o Salmo 51, onde é bem mais explícito, e segundo, o Salmo 32, que expressa o sentimento de Davi, e como ele se arrependeu e como ele buscou o perdão de Deus. E o Salmo começa com esses 2 versículos: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Davi está falando dele mesmo. E cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, Davi está dizendo aqui nesse salmo: feliz é a pessoa cujas iniquidades são perdoadas por Deus. Feliz é a pessoa cujos pecados são cobertos. A palavra coberto nos lembra do que nós vimos na mensagem anterior, aquela tampa da arca chamada propiciatório, que cobria a lei que nos condena e onde era derramado sangue. Então, nesse sentido, o pecado é coberto pelo sangue que é derramado sobre a tampa da arca, e dentro estava a lei que condena. Então, feliz aquele homem cujos pecados são cobertos pelo sangue derramado. Feliz aquele, veja o final do verso 8, o homem a quem Deus jamais vai atribuir pecado. A quem Deus jamais vai atribuir pecado. Existe felicidade maior do que essa, meus irmãos? Ser alguém a quem Deus jamais vai atribuir pecado, considerar pecado, imputar o pecado e, portanto, condenar e castigar. Por isso que Davi diz: feliz é a pessoa que chega nessa situação. É a maior felicidade do mundo. Pode faltar pão, pode faltar casa, pode faltar transporte, educação, pode faltar tudo. Mas feliz é a pessoa que tem o perdão de pecados, as iniquidades cobertas e a quem Deus não imputa mais a culpa pelos seus pecados. Essa é a base da verdadeira felicidade. Por isso, tanto faz ser rico, tanto faz ser pobre. Sem Cristo, nenhum desses estados vai nos satisfazer ou nos destruir, ou nos elevar diante de Deus, porque é em Cristo que nós encontramos a resposta para a questão maior da vida: como é que eu me justifico diante de Deus. Paulo diz aqui no verso 6 que Davi, com essas palavras, estava provando o seu ponto, ou seja, que o homem é justificado pela fé. Ora, isso ficou claro no caso de Abraão. No de Davi, muito mais. O homem tinha acabado de cometer adultério, tinha acabado de matar o marido da amante, e mesmo assim Deus o perdoou. Deus o perdoou mediante o arrependimento. É claro que Davi não ficou sem castigo. O filho morreu como resultado do castigo de Deus, e toda a sua família sofreu pelos atos de Davi. Mas Davi, diante de Deus, ele foi perdoado. Ele foi perdoado diante de Deus. Com isso, o apóstolo Paulo está provando o seu ponto, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé. Essa passagem nos ensina algumas coisas que eu já adiantei, mas deixe-me tentar resumir aqui antes de fazer uma aplicação. A primeira é uma lição que nós precisamos lembrar. As pessoas
sempre foram salvas da mesma maneira. Às vezes os crentes, eles ficam pensando com isso na cabeça. Velho Testamento é lei, Novo Testamento é graça. No Antigo Testamento as pessoas se salvavam guardando a lei. No Novo Testamento elas são salvas mediante a graça. Gente, nunca foi assim. As pessoas no Antigo Testamento, elas foram salvas exatamente da mesma maneira que as do Novo Testamento e que nós somos salvos hoje, pela fé em Jesus Cristo. Sempre foi, Deus nunca atribuiu justiça a ninguém com base no mérito, porque nunca teve ninguém no Antigo Testamento, ou no Novo, ou hoje, que merece alguma coisa de Deus. Então a salvação é graça, é favor de Deus, não é dívida, não é salário, Deus não está devedor de ninguém. Então no Antigo Testamento era do mesmo jeito, Abraão foi salvo pela fé no seu filho que haveria de vir. Davi foi perdoado pela fé nas promessas de Deus, que ele canta nos Salmos, a misericórdia de Deus o tempo todo. Os grandes homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos os heróis da fé, eles foram salvos mediante a confiança nas promessas de Deus, só que eles criam olhando para o futuro, no Messias que haveria de vir. E nós agora cremos olhando para o passado, no Messias que já veio, mas sempre foi pela graça, nunca foi por mérito, nem no Antigo, e nem no Novo, e nem agora. Sempre foi pela graça de Deus. Segunda lição que nós podemos tirar aqui é que tanto gente de vida moral elevada como Abraão, quanto gente que cometeu pecados gravíssimos como Davi, eles são justificados por Deus na mesma base, o sacrifício de Cristo Jesus. Tanto Davi, tanto Abraão, que era o símbolo da moralidade de uma vida com Deus, como Davi, que infelizmente é muito lembrado pelo seu pecado e pelos seus crimes, tanto um quanto o outro. Eles foram aceitos por Deus exatamente na mesma base, porque a moralidade de Abraão nunca foi suficiente para justificá-lo diante de Deus, e o pecado de Davi nunca foi tão grave a ponto de afastá-lo da graça e da misericórdia de Deus. Então, é para todos nós, quem quer que você seja, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não tem nenhuma outra base. Por isso, a salvação, a justificação, o perdão de pecados, não é alguma coisa que você vai ganhar, fazendo promessa a santo, fazendo peregrinação, pagando dívida, voto que você fez, fazendo campanha, baseado na sua moralidade. Não. Porque então Deus seria obrigado a você, Deus teria que lhe dar o seu salário, Ele ficaria devendo a você e Ele não faz isso. Não, sempre é pela graça, Deus não fica devendo nada a ninguém. Por isso, eu quero aplicar, em primeiro lugar, essa palavra a você que está aqui nessa noite e que se sente um ímpio, se sente um pecador, você que não tem obras, que não tem mérito, que tem consciência de que não tem nada que lhe justifique diante de Deus. Eu quero dizer que você está exatamente no ponto em que você pode ser salvo, porque é somente quando você chega nesse ponto aí que você diz, mas eu não tenho nada, eu não mereço nada. Se Deus me mandar para o inferno, lá no inferno eu vou levantar as mãos e vou dizer, eu estou aqui com justiça, o Senhor é justo ter me mandado para cá. Então, só quando você chega nesse ponto é que você está pronto para ser salvo. Mas enquanto você achar que você ainda merece alguma coisa, que Deus tem que lhe dar alguma coisa, que Deus lhe é obrigado a lhe dar alguma explicação, satisfação, favor, então você ainda está preso nessa armadilha que é a tentativa de se justificar por obras, por merecimento, por alguma coisa. Você tem que renunciar a você mesmo, a qualquer esperança que haja no seu coração e se jogar sem condições ou requerimentos nenhum nos braços de Jesus Cristo. E saber que Ele veio salvar pecadores e não justos. Ele veio buscar miseráveis como vocês e como eu. É graça do começo ao fim. Mas para nós é tão difícil, né? Todo mundo sabe como é. Alguém faz um favor para a gente, e o que é que a gente diz logo em seguida? Obrigado.
É uma expressão de gratidão, mas a palavra obrigado quer dizer o seguinte: você me fez um favor e eu estou obrigado diante de você. A gente não sabe nem receber, não é? Porque a gente já em troca já diz obrigado. Eu sei que é uma expressão de gratidão, mas ela quer dizer isso: eu estou te devendo essa. Então, o coração nosso é baseado em mérito. A gente não gosta de ficar devendo favor. E isso, quando se transfere para Deus, acaba nos transformando em legalistas, arrogantes e orgulhosos que tentam se justificar diante de Deus por aquilo que nós fazemos, quando é pela graça, é por graça. E a minha última palavra é para você que já descobriu que é pela graça. Não há motivação melhor do que isso para nós vivermos a vida cristã. Muita gente tem medo de aceitar a plena graça de Deus, de que uma vez que você recebe de graça e você não fez nada para merecer, aí você fica com medo de, bom, agora eu vou me sentir à vontade para eu fazer o que eu quiser. Eu sei, eu passei por uma fase dessa na minha vida. Não, mas se eu aceitar a graça de Deus na minha vida, então eu não sou salvo por nada que eu faço, não é pelo meu merecimento, será que isso não vai me levar a relaxar, que aí eu vou pecar à vontade e tudo mais? Mas é exatamente o contrário. A pessoa que foi alcançada pela graça, que entendeu a graça de Deus, o coração dela se torna tão grato a Deus, que a primeira coisa que vem no coração dela é essa daqui: Senhor, o que é que eu faço para te agradar? O que é que eu faço para te agradecer? Que o Senhor me perdoou, que o Senhor me recebeu, que o Senhor me aceitou, cobriu os meus pecados, não imputa mais as minhas iniquidades. Eu quero viver para a tua glória. Aquele que foi salvo pela graça é o que mais ama a Deus e que mais vai querer viver para a glória dele. Longe de nos levar para o pecado, a graça nos liberta dele e nos dá motivação para viver. Por isso, nessa noite, quero convidar você a se humilhar diante desse Deus, renunciar a você mesmo, a sua justiça própria, e receber de Deus a dádiva da justificação mediante a fé plena e completa na pessoa de Jesus Cristo. Oremos. A Escritura nos ensina em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, Paulo nos dá um recado poderoso. A salvação é um presente, um dom divino que não podemos conquistar com nossas próprias forças ou méritos. Esta é uma verdade libertadora, pois nos livra do pesado fardo que muitos tentam carregar, tentando se justificar diante de Deus por meio de suas ações. Em momentos de nossa vida cristã, podemos ser tentados a pensar que nossas obras nos tornam mais aceitáveis a Deus. Podemos nos sentir bem ao realizar boas ações, participar de atividades da igreja, ou mesmo ao evitar comportamentos pecaminosos. No entanto, é necessário lembrar que nossas melhores ações, quando medidas contra a santidade de Deus, são como trapos de imundícia, Isaías 64:6. Não podemos nos basear em nossas obras para ganhar a salvação, pois ela é fruto da graça de Deus e não de nossos próprios esforços. Jesus mesmo deixa claro esta verdade em João 14:6, quando diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único mediador, o único caminho que nos leva à reconciliação com o Pai. Por mais que nos esforcemos, nossos atos não podem nos aproximar de Deus. A nossa justiça é insuficiente. Somente a obra redentora de Jesus na cruz pode satisfazer as exigências da justiça divina. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Essa verdade deve nos levar à reflexão. Como estamos abordando a nossa relação com Deus? Estamos confiantes na graça que nos foi dada? Ou ainda estamos tentando agradar a Deus pelos nossos esforços? A palavra nos chama a confiar completamente em Cristo, reconhecendo que tudo o que necessitamos para a salvação já foi realizado por Ele. Isso nos leva à verdadeira liberdade. A liberdade de renunciar ao orgulho e à autojustificação e aceitar a humildade que vem de saber que somos salvos pela fé.
Além disso, é imprescindível entendermos que a fé verdadeira não é apenas uma crença superficial, mas uma confiança solidamente fundamentada na pessoa e na obra de Jesus. Em Tiago 2,19, somos lembrados de que até os demônios creem e tremem. Portanto, a fé que nos salva precisa se traduzir em ação. Ela deve nos motivar a viver de maneira diferente, evidenciando as mudanças que o Espírito Santo opera em nosso interior.